Meus queridos e amados irmãos, boa noite. Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, levar a bênção de Deus para o seu lar, através de uma meditação na palavra, através do louvor que nós vamos apresentar a Deus, que você possa se envolver grandemente no dia de hoje, porque nós temos duas oportunidades de estar enviando uma mensagem para o seu coração. São 2 vezes por semana só, pouco, né? Mas se a gente deixar a palavra nos envolver, e se nós envolver com a palavra e pedir ajuda, auxílio do Espírito Santo, ele nos enche, ele nos fortalece. E nós dependemos dele para tudo, irmãos. Ninguém vive sem a direção de Deus, sem o poder de Deus. Ele que te dá vida, ele que te dá paz, te dá alegria. Portanto, se envolva nesta noite. Se envolva nesta noite. Vamos então começar o nosso culto em nome de Jesus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo número 40. Vamos ler aqui 2 versículos do Salmo 40, que diz assim, o Salmo 40. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Queridos, a nossa segurança está no Senhor. Ele é que nos tira do atoleiro, de lama. Ele é que nos tira daquele poço sem fundo do qual um dia nós caímos dentro dele e nos arranca de lá e nos coloca num lugar seguro, que é a rocha eterna, que é Cristo Jesus. Eu quero convidar você, como já disse, abra o teu coração, vamos louvar o Senhor com alegria, abra a tua boca, abra o teu coração e deixa fluir, este louvor fluir de você. Ofereça a Deus este louvor que você vai cantar agora. Ofereça esse culto que nós vamos manifestar a glória de Deus aqui nas nossas vidas e na sua casa, na sua família. Enfim, vamos cultuar a Deus, vamos orar, vamos buscar a presença do nosso Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez com a única intenção, ó Pai, de cultuar, de engrandecer o Teu santo nome. Que o Senhor possa, Deus, nos encher nessa noite. Que o Senhor possa, Deus, falar no nosso coração nessa noite. Enfim, papai, nós precisamos de Ti. Nós não podemos nada sem o Senhor. Mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Nós queremos louvar o Senhor, Pai, nessa noite, com muita alegria, para que o Senhor se alegre também em ver os Teus filhos Te louvando com alegria. Obrigado, Senhor. Toma a direção de tudo que vai ser feito aqui nesta noite, para o louvor do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Vamos louvar o Senhor juntamente com o nosso irmão Diácono João. Tá bom, queridos? Um abraço a todos vocês. Vamos lá. Aquece o teu coração. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Senhor,
Graças a Deus, já oferecemos a Deus o nosso louvor. Eu queria começar a meditação desta palavra com os irmãos, pedindo aos irmãos bastante empenho, bastante dedicação, para que essa palavra possa encher o teu coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 2. Vou dar um tempinho para você achar, tá bom? Josué, capítulo 2. Às vezes eu costumo comentar com os irmãos, sempre, para ficar preparado. Domingo, sempre às 20 horas, terça-feira às 20 horas, como hoje. Você já sabe que vai ter a palavra, que o culto vai chegar até o seu lar, então você já fica com a sua Bíblia, preparado com a sua Bíblia na mão, para que Deus possa falar com você. Porque o nosso Deus é um Deus que fala, mas nós precisamos estar sempre preparados para ouvir a voz do Criador. Amém? Então, Josué, capítulo 2, é o texto que nós vamos ler. Mas antes disso, eu queria fazer um pequeno comentário. Existe muitos ditados populares que no decorrer da nossa vida tem uns que desaparecem, não se fala mais, ninguém usa mais, mas tem uns que está sempre vivo no meio do povo, né? Sempre as pessoas estão falando. Por exemplo, você já ouviu falar isso com certeza muitas vezes? Fulano, sai de trás do muro, não é? Outra hora fala assim, fulano, você não conquista nada, você não alcança nada na vida porque você está sempre em cima do muro. Sai de cima do muro, assume, faz alguma coisa, né? Então eu quero falar com vocês nessa noite sobre uma mulher. Essa mulher, ela não ficava em cima do muro, quer dizer, ela morava em cima do muro. Quer dizer, a casa dela era em cima de um muro. Mas esta mulher, ela quis descer do muro. Ela tomou um partido, ela tomou uma decisão, ela fez uma escolha. Nós vamos ler o texto, você vai conseguir identificar o que eu estou te falando. Então vamos lá. Josué capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: Alguns israelitas vieram aqui esta noite para inspecionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse:
Sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. Todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os dois reis amorreus, que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com a corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Então, queridos, nós falamos sobre ficar em cima do muro. Nós acabamos de ler que a casa daquela mulher fazia parte do muro. Quer dizer, essa mulher ela não ficava em cima do muro, né? Ela morava em cima do muro. É bem diferente, não é? Quer dizer, você já se deu conta das inúmeras bênçãos que deixou de ganhar por viver adiando decisões de servir a Deus? É uma pergunta que eu faço para você, que eu fiz muitas vezes para mim, alguns anos atrás. Eu vou repetir. Você já se deu conta das inúmeras vezes que deixou de ganhar por viver adiando a decisão de servir a Deus? Quantas e quantas vezes a palavra de Deus foi pregada para mim, o Evangelho foi anunciado para mim e eu ignorava? Quantas vezes? A minha esposa mesmo, ela se converteu um ano antes de mim. Nesse período, quantas e quantas vezes a minha esposa ela implorava para que eu fosse com ela na igreja. E eu fui adiando. E muitas vezes Deus me livrou da morte, porque ele já tinha um plano na minha vida. E assim eu creio que na vida sua, na vida de todos que estão aqui me ouvindo, certamente já passaram por situações semelhantes. Esta incrível mulher nos ensina que não é mais possível continuar vivendo em cima do muro. Raabe morava no muro, mas não ficou em cima do muro. Por que Raabe preferiu apoiar o povo de Deus ao invés de denunciar os espias de Josué? É outra pergunta que eu te faço. Por quê? Né? Eu não tinha relação nenhuma com Deus. E nem conhecia aqueles homens. Quais foram os seus motivos? Quais foram os seus motivos? Bom, primeiro motivo, ela bem conhecia a descendência do seu povo. Quer dizer, ela conhecia, ela sabia o povo que ela vivia e que tipo de gente que eles eram. Então, ela ali naquele momento, ela decidiu, ela tomou uma decisão. Não é? Então, a primeira decisão que ela tomou foi, eu vou ler aqui um versículo, vou te apresentar um versículo para você entender mais ou menos o que ela pensava, né? Daquele povo da onde ela morava e as pessoas que o cercavam. 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, depois você pega a sua Bíblia e pode conferir que você vai achar isso lá. Está escrito assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, aquela mulher ela já tinha feito essa descoberta, que o mundo todo estava nas mãos do maligno. Queridos, todos nós que vivemos nessa terra, nós temos noção disso. Nós sabemos que o mal tem crescido a passos largos.
E a Bíblia diz mesmo que o mundo jaz do maligno. E ela já tinha conhecimento disso. As prostitutas, queridos, talvez sejam as pessoas que mais sabem da sujeira de um povo. Pois é nos prostíbulos que muitos homens de respeito mostram a sua verdadeira face, o seu caráter. Essas mulheres que vivem nesses prostíbulos, como eu acabei de falar aqui, ela conhece segredo de muitas pessoas que lá fora tem uma aparência, mas na verdade é ali que ele mostra a sua verdadeira face. É ali que ele mostra o seu caráter. Ela sabia o quanto seu povo estava corrompido. Ela sabia que Jericó jazia do maligno, né? Jaz do maligno. Não havia mais futuro ou esperança para aquela sociedade caída. Ela sabia disso. É como eu e você sabemos. Nós vivemos num mundo de trevas. Não é? Vivemos num mundo de trevas. Apesar de sermos luz e levar luz às pessoas, mas o mundo está em trevas. Não é? O mal tem crescido, tem avançado. Em Romanos, no capítulo 3, o versículo 12, diz assim: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Raabe, queridos, ela colocou sua cabeça a prêmio. Raabe, ela teve muita coragem, e disposição para poder acolher aqueles homens e esconder aqueles homens. Ela colocou a cabeça dela a prêmio. Porque se o rei, se as autoridades daquele lugar soubessem que ela tinha feito isso, com certeza ela seria executada. Sem sombra de dúvida. Apesar dela não se relacionar com Deus, mas sabia de sua onipotência. Compreendeu, queridos? Compreendeu, queridos? Ela não tinha um relacionamento com Deus, mas ela ouvia falar da grandeza, do poder, ela conhecia a onipotência de Deus. Olha como ela conhecia a onipotência de Deus. Lê comigo então aqui o versículo 10 e 11 do texto que nós lemos. Olha o que diz. Versículo 10 e 11 do texto que nós lemos. Diz assim, isso é Raabe falando. Pois temos ouvido, ela falando com os espias, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Então aquela mulher, ela não se relacionava com Deus, ela era uma prostituta, mas ela conhecia o poderio deste Deus do qual aqueles espiões faziam parte. Por isso, ela decidiu então a tomar essa atitude de descer daquele muro. Né? Ela, apesar de não fazer parte do povo de Deus, ajudou os espias enviados por Josué. Josué tinha enviado aqueles dois homens para espionar a terra, principalmente Jericó. Foi a ordem dada aos espias, através de Josué. Ela, apesar de não fazer parte do povo de Deus, acreditou naqueles dois homens. Ela, apesar de não fazer parte do povo de Deus, creu na promessa de que eles poupariam a sua vida e a vida da sua família quando Jericó fosse destruída. Aquela mulher ela tinha convicção que Jericó iria ser destruída. Então, ela entrou num acordo com eles, porque ela já sabia que Deus havia entregado aquelas terras nas mãos de Josué. E por isso ela sabia que aquele lugar ia ser destruído. Então ela fez ali um acordo com eles, né?
que eles poupariam a vida dela quando aquele lugar, Jericó, fosse destruído. Ela não só creu nas palavras dos espias, como também cria no poder sobrenatural do Deus de Israel. Aleluia! Nós precisamos crer nesse Deus, queridos. Em de tomar uma decisão de servir a Deus ou continuar ouvindo a este mundo à beira da destruição, o que você acha melhor? Descer do muro agora mesmo ou servir a Deus, que, sem sombra de dúvida, é a melhor escolha que podemos fazer? Aquela mulher, ela foi muito corajosa, ela teve disposição, ela assumiu o risco de ser executada, talvez até morrer ali apedrejada por aquele povo, mas ela preferiu correr o risco. Segundo motivo, ela sabia que seu povo jamais a trataria com dignidade humana. Mesmo que Raabe, queridos, mesmo que Raabe, ela conseguisse deixar a prostituição, o seu povo jamais a trataria com dignidade. Essa sociedade hipócrita, né, usa os serviços das prostitutas, mas a tratam como lixo. Eu não sei se você já viveu nesse meio, né? Mas eu conheço bem esse meio, que antes de conhecer Jesus, a minha vida era mais ou menos assim, totalmente sem regras, sem limites, né? E essa aqui é uma verdadeira mensagem para o seu coração, porque a prostituta, as pessoas que vivem nesse meio, conhecem bem as pessoas que se diz homens de bem, homens de caráter, elas conseguem saber bem de quem são esses homens, né? E ela sabia que, semana depois de ela deixar essa prostituição, eles jamais iriam tratar ela com dignidade humana, nada, eles iam tratar ela como sempre, como lixo. Uma vez prostituta, sempre prostituta. É isso que eles iam pensar dela. Deixa eu contar uma historinha pequenininha para vocês. Eu tenho muitos parentes na roça e é claro que a grande maioria deles são católicos, apostólicos, romanos, praticantes. E eles têm uns que falam abertamente que não gostam de crente, né? E a verdade é que depois que eu me converti, que eu aceitei Jesus, que eu resolvi, né, acompanhar a minha esposa para a igreja, e lá eu me lancei, entreguei minha vida para Jesus. Eu, anteriormente, antes de me converter, eu ia lá para a roça, eu ia para lá na sexta-feira, ficava lá 3 dias, 4 dias, bebendo e comendo tira-gosto, no meio de rodas de amigos, etc, etc. E depois que eu me converti, aquelas pessoas mudaram muito. E teve um deles, que era a casa que eu mais ia, um parente meu, não vou citar nome, que é nome, depois ele pode ver essa mensagem e vai falar que eu estou criticando ele, mas eu amo ele, né? Eu quero que um dia ele conheça Jesus, que ele se apaixone por Cristo, como eu sou apaixonado por Jesus hoje, porque nada é impossível para Deus. Se você olhar a vida do cara, a maneira do cara viver, você percebe que você olha com os olhos humanos e fala, não, é impossível, mas eu creio que Deus pode mudar a história dele qualquer dia, mas ele me maltratou na casa dele, e me fez desfeita na casa dele, e falou comigo assim, nada, você era assim, era assim, era assim, para mim você é assim até hoje, você não mudou em nada. Quer dizer, ele não vive do meu lado, né? Ele vive lá, eu vivo aqui, mas ele me fez uma desfeita enorme na casa dele. Eu queria até ir embora na hora, com vergonha, mas a minha esposa me segurou, não, vamos ficar, vamos dormir aqui, nós viemos para dormir, vamos dormir, amanhã a gente vai embora de manhã. Mas eu fiquei, aquela noite foi uma noite para mim terrível, coração apertado, né? Porque além de eu receber uma desfeita, estava dentro da casa da pessoa, né? E tinha um carinho enorme, um amor enorme por eles. Eu amo eles até hoje. Só que eu nunca mais tive coragem de voltar lá, né? Por quê? Porque ele me via do mesmo jeito de antes. Ele não vivia perto de mim para ver o tipo de vida que eu levo aqui hoje, né? Ele achava que talvez ali eu estava vivendo um engano. Que Deus tenha misericórdia dele e abençoe a vida dele. Quer dizer, mas entre o povo de Deus, Raabe não seria mais uma prostituta, mas sim uma heroína,
que ajudou Israel a vencer Jericó. Uma nova chance, um novo começo. Queridos, é o que Deus faz nas nossas vidas. Ele sempre nos dá uma nova chance e uma oportunidade de recomeçar. É isso que Raabe começou a tomar uma nova caminhada, um novo rumo na sua vida. E de fato foi isso mesmo que aconteceu com Raabe. Ela foi extremamente honrada, pois chegou até a entrar na galeria dos heróis da fé. Olha que coisa linda. Uma prostituta acabar hoje fazendo parte da galeria dos heróis da fé. Em Hebreus, depois você pode abrir sua Bíblia, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 30 e 31, diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Queridos, ela não foi morta. Na verdade, ela recebeu vida. Na verdade, aquela mulher, com aquela atitude, ela recebeu o dom da vida. Porque o Espírito Santo é o dom da vida. E muitas vezes, meus amados e amadas, muitas vezes nós nos maravilhamos com as decisões que o Senhor faz. Podemos ver, por exemplo, ele escolhendo pessoas imperfeitas para fazer em prática o seu plano perfeito. Né? Vejam o que acontece com tantas pessoas que um dia viveram no lamaçal, igualzinha essa moça, essa Raabe. Ela era intitulada uma prostituta. A Bíblia diz que ela era uma prostituta. Olha, muitas vezes nós ficamos maravilhados de ver o que Deus faz. Ele escolhe esses tipos de pessoas, muitas vezes, para a prática do seu plano perfeito. Né? Como hoje eu tenho a oportunidade de poder estar aqui pregando a palavra de Deus para você. Isso não tem dinheiro que pague, isso aí não, é algo que não tem explicação. Vem de dentro, é algo lá da alma. O Deus faz isso com a gente. O homem que eu fui no passado, hoje eu dou graças a Deus e glorifico o nome do Senhor por ter me arrancado daquele lugar, né? Daquele buraco sem fundo, daquela nuvem negra da qual eu vivia. Aconteceu exatamente com Raabe isso aí. Ela acabou sendo registrada lá na galeria dos heróis da fé. Você pode ler lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 30 e 31, aparece lá o nome dela na galeria dos heróis da fé. Raabe, uma prostituta cuja descendência nasceu Jesus, sabia disso? Né? A descendência de Jesus veio de Raabe, o nosso Salvador. Sara, uma mulher estéril que aos 90 anos deu à luz a Isaac. Moisés, um homem gago usado por Deus para falar com o faraó e salvar o seu povo da escravidão do Egito. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu estou pregando para você nessa noite, queridos. Davi, um jovenzinho que cuidava de ovelhas, se tornou rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Às vezes você vê uma pessoa, talvez dentro da sua casa, dentro da sua família, você não dá nada por aquela pessoa. As pessoas falam para você, eu sempre repito isso porque isso aconteceu na minha vida, né? Sempre repito isso. Às vezes a pessoa olha para você e fala assim, olha, fulano de tal, não tem jeito não. É carta fora do baralho, né? Queridos, não há nada impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Né? Nós às vezes ficamos, como disse aqui, maravilhados com a obra que Deus faz na vida das pessoas. Ninguém morre torto quando entra na presença de Deus. Deus acerta, Deus conserta aquela pessoa. Né? Quantas pessoas que você conhece, queridos, que andava numa vida de perdição, numa vida imunda, né? Você sabe. E hoje essa pessoa anda com a Bíblia sagrada na mão, pregando as boas novas de Cristo, né? Se você está aqui mais um, o apóstolo Paulo, né? Um homem perseguidor de cristãos
que levou o evangelho a todo mundo. Exatamente para quem? Para os ímpios. Para ser mais claro, uma jumenta, né? A jumenta de Balaão, que foi usada pelo Senhor para impedir Balaão de amaldiçoar o povo de Deus. Não precisa falar mais nada. Deus usou uma jumenta, né? Balaão, o rei mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Aquela jumenta impediu que aquilo acontecesse, né? Aquela jumenta foi usada pelo Senhor para impedir que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Queridos, Deus é tremendo. Deus está trabalhando em mim, está trabalhando em você. Queridos, a minha palavra para você é essa. Desça do muro. Agora mesmo, experimente o poder de Deus em sua vida e em sua família. Hoje eu posso dizer para você que a minha família é uma família bendita do Senhor. Né? Eu estou aqui dentro dessa casa há mais de 2 meses, né? Confinado, devido a esse Covid-19, que a gente, quase que todas as mensagens a gente fala sobre isso, mas é uma tortura, né? Graças a Deus que eu tenho uma família abençoada. A gente fica juntinho o tempo todo, brinca, né? É lindo, é maravilhoso. Às vezes tem um ditado popular também que mal que vem para bem, né? Talvez isso aí serviu para poder ajustar algumas coisas, né? E esclarecer algumas coisas e botar algumas coisas no lugar, né? Portanto, eu estou aproveitando essa oportunidade, estreitando cada vez mais o relacionamento com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, com o meu genro, com o meu neto. Tem um momento que a gente fica meio triste de ficar em casa, sabendo que a igreja está lá, a gente precisando de ir lá para pregando a palavra do Senhor lá na igreja, em comunhão com os irmãos, mas Deus tem dado oportunidade para mim e para você. É ou não é? Deus tem dado oportunidade. E para concluir essa mensagem, Raabe foi salva como lhes tinham prometido. Né? Eles prometeram para ela, olha, se você guardar, não contar o que nós viemos fazer aqui, nós também te recompensamos. Então, olha o que aconteceu com Raabe, no capítulo 6, no versículo 22, capítulo 6, versículo 22. Raabe, ela foi salva como os espias lhe tinham prometido. Não era uma promessa de pessoa enganadora, não. Não era um engano, era homens do bem, homens honestos, homens sinceros, homens que se relacionavam com Deus. A palavra deles tinha valor. Né? O que saía de dentro vinha do coração, vinha da alma. Era uma promessa que eles fizeram para ela e essa promessa foi cumprida. Então, passa a sua Bíblia aí, 2 páginas, vai no capítulo 6, e olha o que está dizendo aí no versículo 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Quer dizer, aqueles espias chegaram e contaram a história para o seu líder, que era Josué. Aí, quando chegou no momento da destruição, Josué mandou que eles fossem lá e tirassem a prostituta. Houve uma promessa e eles cumpriram o que prometeram. Meu querido, a promessa de Deus, ela não falha. A promessa de homens pode falhar, mas um homem representante de Deus, sincero, que tem relacionamento com Deus, você pode crer. Agora, a promessa que eles fizeram foi dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Eles fizeram porque sabiam o que podia fazer. Né? Porque o Espírito Santo é que tocava. O Espírito Santo é que dava instrução a eles. Assim como eu e você devemos buscar sempre a instrução do Espírito Santo
na hora de tomar nossas decisões, a gente não fazer besteira, né? Não envergonhar o nome do Senhor, dar um bom testemunho. E ela creu naqueles homens. Ela creu que quando chegasse a hora da destruição, era fazer aquilo que eles tinham mandado, amarrar uma fita escarlate na janela por onde eles desceram. Aquilo era um sinal. Aquela casa não poderia ser invadida. Aquela casa não podia ser destruída, porque estava debaixo da mão do poderoso, da mão do Criador. Aleluia! Glória a Deus. Segundo, ela sabia que a sua gente estava perdida, sem esperança, decaída e corrompida à beira do precipício. Ela sabia disso. Terceiro, ela sabia que seu povo jamais a trataria com dignidade, mas que o povo de Deus a trataria com honra, a trataria com respeito, a trataria com amor, né? Ela creu no poder de Deus que derruba as muralhas e estabelece reino. Aleluia! Ela creu naquele Deus que derruba muralhas e estabelece reino. Queridos, o Deus que você serve é muito poderoso. Tenha um pouco de paciência, espere um pouquinho mais. Não perde as estribeiras, como diz o outro, né? Não perde a esperança. Continue perseverando. A gente não sabe quanto tempo essa mulher viveu essa vida, mas ela recebeu dupla honra. Está lá registrado lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 30 e 31, você pode ver que o nome dela está lá, né? Ela teve fé, ela creu que se ajudassem aqueles homens de Deus, ela seria lá na frente ajudada por eles. Ela colocou a cabeça a prêmio, mas ela foi honrada por Deus. E por isso essa história, o nome dela está sendo falado aqui nessa noite, para que você desça do muro, para que você não fique dividido entre dois senhores. Amém, queridos? Espero que essa mensagem tenha ajudado você e tenha falado no seu coração. Queria convidar você a fechar os seus olhos para poder fazer uma oração. Soberano Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai. Igualzinho, o Senhor está aqui neste lugar, perto de mim, o Senhor está lá, em cada casa onde essa palavra está chegando. Que o Senhor possa, ó Deus, tocar em cada uma dessas pessoas, os fortalecendo, meu Pai, e mostrando para essas pessoas que não é correto ficar em dúvida com as coisas, não é correto ficar dividido entre dois senhores, ficar em cima do muro, né? Essas pessoas, ó Deus, não te representam. Pessoas que te representam são aquelas pessoas que botam a cara a tapa, mas vai em frente, porque crê na manifestação do teu poder. Crê naquele Deus que derruba muralhas. As muralhas de Jericó, elas foram derrubadas sem um toque de dedo. Foi pela fé. Foi pela fé. Quando o povo de Josué, os soldados de Josué, né, gritaram, aquelas muralhas foram abaixo, ruíram. Portanto, esse teu filho, essa tua filha hoje, ó Deus, está gritando por socorro, está pedindo, meu Pai, ajuda do Senhor. Eu não sei qual a muralha que precisa cair na vida dessa pessoa, Pai. Eu não sei qual, mas o Senhor sabe. Portanto, meu Deus, essa pessoa está dando um grito, talvez um grito, está um pouco abafado, sufocado, porque a dor é muito grande, a dor é muito forte. Ela está presa, está sofrendo, mas assim como o Senhor, meu Pai, honrou Raabe, honra esse teu filho, essa tua filha, que está participando desse culto hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, mais uma vez, como sempre, o Pai está me ouvindo falar. Olha só, nós precisamos ser fiel a Deus. Nós precisamos ser dizimistas e ofertantes na casa do Senhor. Se você já tem consciência disso, desça do muro, obedeça os mandamentos, obedeça a palavra de Deus, que Deus certamente te honrará. Aquilo que pertence a Ele deve ser devolvido. Tá bom? Deus abençoe você, rico e abundantemente, em nome de Jesus, principalmente a sua vida financeira,
sua vida física, sua vida espiritual. Deus abençoe você. Seja uma bênção e um abençoador. Amém. Louvado seja Deus.